Hoje nós vamos falar sobre a primeira porção do texto, Não vos amoldeis ao padrão deste mundo. Boa tarde, minha querida. Que Deus te abençoe, Alejandra. Boa tarde, pessoal de Portugal. Bom dia, pessoal do Brasil. Não vos amoldeis com o padrão desse mundo. Todas as vezes que a gente é levado a esse texto, a gente logo pensa assim: não é para pensar como o povo do mundo, não é para agir como o povo do mundo, não é para ter o comportamento do povo do mundo. Bom dia, Débora. E na verdade realmente é tudo isso mesmo, não é pra gente pensar, agir igual o povo do mundo. Porém, nessa madrugada, o Senhor estava falando comigo, só ligadinha assim, começo de madrugada. O Senhor estava falando comigo sobre a questão do amoldar no sentido de nos ficarmos assim confortáveis com as coisas como estão. Fazer as coisas como o povo tem feito, se adaptar. Nessa questão aí do se adaptar, é tão interessante que a gente é meio que instintivo a gente se adaptar às coisas, aceitar as coisas como elas vêm. E isso é um padrão do mundo. A gente não foi feito pelo sangue de Jesus para se adaptar às coisas, e sim para fazer com que as coisas sejam modificadas. E muitas vezes nós estamos mais vivendo para adaptar as coisas em que nós estamos vivendo e não estamos trazendo a transformação de Deus para a nossa vida. Tem muito cristão acomodado aí, viu, gente? Tem muito cristão vivendo o comodismo. Tem muito cristão vivendo uma adaptação que não vem de Deus nessa época da pandemia. Um beijo para todo mundo que está entrando. Tem muita gente, ao invés de se levantar e lutar e receber, assim como eu falei no culto passado, se você não assistiu o culto de domingo, vai lá no Rema Minas e assiste no YouTube, porque você precisa de entender que Deus tem boca. Deus, ele não é sentimento, ele não é sensação, Deus tem boca, ele fala. Então, quando a gente fica se adaptando às situações que estão ao nosso redor, quando a gente fica se adaptando, acomodando, aceitando tudo que chega, da maneira como chega, e tudo para nós vai virando vontade de Deus, você, ao invés de estar vivendo o plano de Deus para sua vida, você estará vivendo o que é o mundo, o que o mundo determinou para você. E a gente sabe que quando a gente fala o destino, o mundo determinou, é o próprio demônio que determinou, né? Então, assim, nós vamos passar por situações? Vamos, mas em todas as situações da nossa vida, Deus tem um caminho. E geralmente o caminho de Deus é resistir a muitas coisas e estabelecer novas coisas dentro de tudo que estamos passando. O cristão, ele sempre vai viver remando contra a maré. Então, quando o texto de Romanos 12 fala, não vos amoldeis, não está falando só para a gente cuidar com os pensamentos, com as tradições, com os comportamentos, mas também com essa coisa de se acomodar. Acomodar na tristeza, acomodar no sofrimento, acomodar em como as coisas estão, acomodar em não reagir com uma palavra de Deus. E eu disse que a gente falaria muito sobre o sofrimento, porque é o que acontece? O sofrimento, minha gente, é algo tão impressionante, porque ele ou te derruba ou ele te levanta. E nós precisamos escolher. Eu vou me acomodar ao padrão da terra, que a maioria das pessoas hoje em dia, o que é que acontece com elas? Elas se adaptam ao sofrimento. Elas, eu tô mal, meu casamento tá mal, minha vida tá mal, meu trabalho tá mal, meu estudo tá mal, minha saúde tá mal. O pessoal vai falando um monte de coisa que tá mal e ele diz o seguinte: não tenho o que fazer, eu vou desistir, eu vou largar a mão, eu não aguento mais, é muita pressão. Eu vou... isso aí deve ser vontade de Deus, isso daí deve ser consequência de pecado. Aí a gente começa a falar um monte de coisa. Só que, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês que estão aí, mandando aí boa tarde pessoal de Portugal, bom dia pessoal que está entrando aqui do Brasil. Gente, 99% das coisas que acontecem conosco, elas estão recheadas de situações para nos fazer crescer, mudar, amadurecer, romper.
São coisas que Deus está permitindo para nos modificar. Então nós não podemos nos adaptar a elas. Nós precisamos trazer uma palavra de Deus, uma revelação, uma postura de Deus para essas situações. Ao invés de nós baixarmos a cabeça, ai, coitadinho de mim, ou ai, eu não mereço, ou tantas coisas em relação ao sofrimento, em relação às coisas que nos acontecem, nós precisamos simplesmente dar a volta por cima. Porque o que acontece? Toda vez que a gente se acomoda, o sofrimento nos joga para baixo. Toda vez que a gente se acomoda, as situações elas se tornam cada vez maiores. Maiores ao nosso ponto de vista, maiores diante da nossa realidade. Por quê? Porque quanto menos eu me movo, menor eu fico. Você consegue compreender isso? Quanto menos eu cresço, eu não fico do mesmo tamanho, eu vou diminuindo. Então, quando nós olhamos para Deus nas situações de Romanos 12 e paramos e pensamos, peraí, Deus está falando para mim que eu não posso me amoldar às coisas dessa terra, eu não posso agir, mas também não posso me acomodar, nem me adaptar. E muitos de nós cristãos estamos fracassando na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia com Deus, porque nós estamos nos acomodando e nos adaptando às situações que nós deveríamos estar agindo em cima delas. Tendo ações de Deus, direcionadas por Deus para crescermos, rompermos, vivemos grandes milagres. Deus vai usar o sofrimento, o caos para trazer milagre para a nossa vida. Deus não vai usar a bonança para fazer milagre. Deus vai fazer milagre, transformação, mudanças e tantas coisas na nossa vida. É justamente nessas situações de sofrimento. Permita que Deus impulsione você, leve você a ser o que você ainda não foi, não conseguiu ser, justamente nesse dia difícil, nesse dia sofrido, nessa situação sofrida de casa, de família, de trabalho, de saúde, de pandemia, de quarentena. Tudo isso são oportunidades que Deus está criando dentro da tua rotina diária, do teu cotidiano, para te fazer uma pessoa maior, uma pessoa amadurecida, uma pessoa capaz de fazer o que ontem você não conseguia fazer, uma pessoa que é capaz de fazer o que antes de ontem você diria que era impossível fazer. Então, o sofrimento, ele deve ser um impulsionador da tua vitória e não o gerador da tua derrota, mas isso é uma escolha, tá? Ele não vai chegar para você e falar, olha, eu sou um tipo de problema que impulsiona a vitória. Não, na verdade, ele vai vir como um problema. E o problema, você vai escolher não se adaptar a ele, não se acomodar a ele e fazer com que ele se torne uma rampa para a tua vitória. Então, quando na verdade era para tudo estar terminando, a gente olha e fala, não, na minha vida as coisas não funcionam assim. Eu vou atrás de uma palavra de Deus. Por isso eu disse, se você não assistiu o culto de domingo, você precisa assistir o culto de domingo, ó. Um beijo para todo mundo que está mandando um beijo, um aceno aí para mim. Eu só quero que você guarde isso, daqui a pouco já vou conversar com você. Guarda isso no seu coração. Eu preciso de uma palavra de Deus, eu preciso de direção, eu não posso ficar simplesmente baixando minha cabeça, ou me acomodando, ou me adaptando a nada. As coisas estão acontecendo por um motivo e eu preciso agir, não é nem reagir, é agir. Deus te deu condições. Às vezes a gente olha para situações que acontecem na nossa vida e fala, meu Deus, eu não tenho condições de enfrentar isso. Só que Deus te deu, porque se está acontecendo na tua vida, é porque Deus já liberou uma palavra do trono para você, que vai te dar tudo o que você precisa, todas as condições que você precisa para você vencer. Então, em nome de Jesus, minha gente, não desista das coisas. Não desista de nada, não se adapte a nada, não se acomode a nada. E vá atrás da presença de Deus, de uma palavra de Deus, de uma revelação do Senhor para aquelas situações da sua vida, porque Deus já liberou uma palavra para você. É hora de você vencer. Amém? Então, ó, isso aqui é a introdução do culto de quarta-feira, gente. Olha aí, um spoiler do culto de quarta-feira. Quarta-feira nós vamos falar
sobre esse texto de Romanos 12, não vos amoldeis ao padrão deste mundo, mas renovai a vossa mente para que vós possais saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ali ele vai falar sobre os dons do Espírito. Imagina o que Deus não está esperando para esse culto de quarta-feira para fazer na sua vida, na minha vida. Então o Senhor já começa na terça-feira trabalhando a primeira parte conosco, dizendo, não vai se acomodar, hein? Não vai fazer... Deu uma caidinha aí, vou voltar aqui para não ficar perdido. Deus está falando assim, não vai se acomodar, hein? Não vai se adaptar ao problema não, hein? Não vai fazer a tua vida um monte de muleta não para adaptar a falta de vontade, de coragem, de habilidade. Muitas vezes nós não temos habilidades para andar em determinadas circunstâncias que Deus nos coloque. E aí Deus fala o quê? Vai andar de muleta? Vai andar de muleta nada. O mundo anda de muleta. Você não anda de muleta, você anda pela fé. Então, minha gente, está na hora da gente sacudir a poeira. Eu não sei como você começou o seu mês de junho, mas eu te dou um conselho. Se você começou entristecido, se você começou acomodado, se você começou se adaptando, se você começou esse mês de junho se adaptando ao mundo, às coisas dessa terra, sai fora disso, sacode a poeira e fala, Deus, eu não vou ser aquela pessoa que pega situações e me vê destruída e me coloca numa posição de destruição. Eu vou usar tudo isso como um motivador de vitória. Todas as situações que estão batendo na tua porta, na tua casa, na tua família, no teu casamento, na tua história, estão ali para fazer algo de bom de Deus para você. Pode ter certeza disso, mas você precisa de uma palavra de Deus para saber exatamente o que é que você precisa fazer em relação a cada uma delas. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje, então, não tem live. Amanhã o culto é transmitido. Daqui a pouco tem mais novidade ainda para vocês. Vou soltando as novidades de cadinho, como diz o mineiro, de cadinho, de pouquinho. Gente, eu desejo um dia abençoado, ministro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, a vitória, a prosperidade, a alegria, a libertação e a transformação de Deus. Que se havia no seu coração algum sentimento distorcido do inferno, que ele saia agora, que a motivação do Espírito Santo de Deus entre dentro de você agora e você seja abençoadíssimo em tudo que você fizer nesse dia, nesse mês de junho, que você seja aquela pessoa que vai viver a longa durabilidade da bênção de Deus na tua vida. Se você tem um negócio aí, que Deus te abençoe, que você venda, que você faça tudo que você precisa fazer e termine o seu dia na vitória. Eu declaro isso sobre a sua vida em nome de Jesus, minha gente. E aguardo vocês para o nosso culto de quarta-feira, 7h30 da noite. Já ficou a primeira parte aí, não vai ser uma parte que eu não vou ministrar essa primeira parte que a gente está falando aqui agora. A gente já vai direto para a segunda parte na quarta-feira. Então já prepara seu coração, sai do comodismo, para de se habituar às coisas que não deve, parte para cima com uma palavra de Deus. Vai orar, vai jejuar, vai buscar e tenha uma certeza no seu coração. Quem tem uma palavra de Deus tem tudo o que precisa para vencer. Amém? Um beijo aí para minha mãe, um beijo para todo mundo que está entrando, um beijo, que Deus te abençoe sua casa, abençoe sua família. Gente, compartilha esse vídeo com o pessoal da igreja, compartilha com quem você conhece. Quem sabe tem gente aí se dedicando a uma vida de derrota quando Deus deu a ele uma vida de vitórias. Um beijo para todos vocês e um ótimo dia. Tchau, tchau.